Fala pessoal, aqui é o professor Arley e a nossa aula de hoje é sobre os reinos germânicos. Primeiramente, a gente tem que saber quem eram esses povos germânicos. Esses povos chamados de germânicos pelos romanos, eles tiveram origem no norte da Europa e, com o passar do tempo, eles foram migrando para a região da Europa Central chamada pelos romanos de Germânia. Daí a origem do nome que esses povos têm, povos germânicos. A guerra, ela era o elemento central da vida, né, do cotidiano dos povos germânicos. Por isso, né, quem liderava esses povos eram os chefes guerreiros, né, os líderes guerreiros. Eles é que desempenhavam o papel de liderança, de governo entre esses povos germânicos. O que eles tinham ali de organização estatal, diferente dos romanos que possuíam assembleias, magistrados, leis escritas, eles tinham uma assembleia, provavelmente uma assembleia de anciãos, que era o comitatus, que era uma assembleia que, ao fim de cada guerra, ao fim de cada batalha, aclamava os líderes guerreiros como chefes daquelas tribos, né? E dividia com eles o butim, ou seja, tudo aquilo que eles conseguiam recolher com a guerra, sejam elas as riquezas, sejam as terras que eles conquistavam com a guerra. E como nós falamos, os povos germânicos não possuíam leis escritas. Eles acreditavam, né, eles aplicavam o chamado ordalho, também chamado de juízo dos deuses. Podia ser um duelo, podia ser uma prova de força, né, ou uma prova de coragem, e o resultado dessas provas era considerado a manifestação do desejo dos deuses. E com o tempo, essa liderança passou a ser hereditária. Os chefes guerreiros, eles começaram a ser considerados herdeiros dos deuses, representantes dos deuses na terra. E quando esses povos invadiram o território romano e estabeleceram-se ali no território de Roma, esses líderes guerreiros passaram a ser coroados reis. Está aí a origem, né, dessas monarquias germânicas, desses reinos germânicos que vão surgir ali no antigo território do Império Romano do Ocidente. Esses povos germânicos, eles se fixaram nos territórios do antigo Império Romano em duas fases. A primeira, ela vai ocorrer entre meados do século V e meados do século VI. Só que vai ter uma treta. Por quê? A gente falou, eles possuíam uma organização tribal, eles não eram organizados da mesma forma que os romanos eram organizados, aquela organização de Estado. Então, eles chegaram e dominaram esses territórios com tanta força, mas eles não possuíam organização. Então, esses domínios foram extremamente efêmeros, ou seja, eles não foram duradouros, porque eles não possuíam instituições sólidas que pudessem mantê-los no poder. E uma outra treta, eles viviam tretando entre si. Então, né, esses reinos eram constantemente enfraquecidos pelas batalhas e pelas guerras entre eles. Isso vai acontecer com o reino dos visigodos, o reino dos ostrogodos, suevos, dos vândalos, alamanos, né? Os próprios Érulos, o reino do grande Odoacro, que é quem vai jogar a pá de cal no Império Romano do Ocidente, ou seja, vai acabar de vez com o Império Romano do Ocidente, vai ser um reino efêmero, que vai durar poucas décadas. Tanto que, já no século VI, o Império Bizantino ele vai conseguir retomar territórios do antigo Império Romano Ocidental, principalmente a Península Itálica e parte ali dos territórios do norte da África. Mas também outros povos germânicos vão conseguir estabelecer domínios duradouros nesses territórios ali europeus, como os anglo-saxões,
os lombardos, mas principalmente os francos, né? E por que os francos vão ser ali o povo germânico mais importante a se estabelecer nessa região? Os francos, eles se estabeleceram na antiga região romana da Gália, que é a atual França. Olha, francos, França, estão vendo como as palavras explicam as coisas? E o mais importante monarca, o mais importante rei franco, vai ser Clovis I. Mas por que o meu amigo Clovis tem tanta importância assim? É porque os francos, eles, quando se estabeleceram ali, invadiram esses territórios, eles inicialmente eram povos pagãos. Eles adoravam, eram politeístas, né? Adoravam outros deuses, vários deuses, né? E o Clovis vai ser o primeiro rei, o primeiro monarca germânico a se tornar cristão, a se batizar no cristianismo, né? E principalmente, ele não apenas, né, se torna cristão, mas ele vai selar uma aliança com a Igreja Católica, né? Ele vai se tornar um importante aliado da Igreja nesse momento. E assim, ele vai estabelecer a capital dos seus domínios na antiga cidade romana de Lutetia Parisiorum, que vai passar a ser conhecida apenas como Paris. E ele vai fundar ali a dinastia Merovingia. Por que esse nome? Porque Clovis se considerava herdeiro de um guerreiro mítico chamado Meroveu. Havia esse costume de o monarca que funda a dinastia homenagear um antepassado importante. Ele era, né, era descendente desse mítico guerreiro chamado Meroveu, então ele vai ser o fundador da dinastia Merovingia. E os reis merovingios, com o tempo, ficaram conhecidos como reis indolentes. Por quê? Porque eles começaram a abandonar as funções de governo. Eles ainda eram reis, eles ainda mantinham a coroa, mas não exerciam mais as funções de governo. E delegaram esta função de governar para um dos seus funcionários, o mordomo ou prefeito do palácio. Mas muito cuidado com essa palavra, mordomo. Porque mordomo não é aquele funcionário, né, que serve principalmente as famílias mais abastadas. Né? A gente vê muito nos filmes, principalmente de suspense, afinal o culpado sempre é o mordomo. Não, mordomo vem da palavra latina, do latim, major domus, que significa exatamente prefeito do palácio. Major, prefeito, domus, palácio. E com o tempo, esse cargo, que antes era designado pelo rei, passa a ser hereditário, ou seja, os mordomos, né, os prefeitos do palácio, começaram a passar esse cargo para os seus filhos, para os seus herdeiros. Né? Esse cargo de majordomos, que era algo assim como atualmente o primeiro-ministro. Né? E o mais importante, um dos mais importantes prefeitos do palácio durante ali o reinado dos monarcas merovingios foi o meu amigo Carlos Martel. Por que ele foi importante? Porque em 732 ele e o exército franco venceram a Batalha de Poitiers. Batalha essa que impediu o avanço dos árabes muçulmanos sobre a Europa. Os muçulmanos que estavam ali, né, numa franca expansão de conquista de territórios, foram ali impedidos, foram barrados na Europa pela vitória que Carlos Martel teve na Batalha de Poitiers. E o nome dele significa exatamente aquilo que a gente possa imaginar. Martel vem de martelo, porque ele costumava, né, lutar as suas batalhas com uma arma que era chamado martelo de guerra. E o seu filho também vai ficar marcado na história, né, do Reino Franco. É o meu querido amigo Pepino
o Breve, mas nada de rir do nome dele e nem do apelido, tá? Pepino era o nome mesmo, mas o Breve não é porque o seu reinado foi rápido, não. É porque ele, segundo consta, segundo a lenda, era um rei baixinho. E breve significava exatamente isso, né? Ser baixinho. Mas, se vocês estão rindo do nome e do apelido dele, saibam que ele foi extremamente importante. Por quê? Foi Pepino o Breve que destronou o último rei merovingio e se proclamou rei dos francos, fundando a dinastia carolíngia, desta vez em homenagem ao seu pai, Carlos Martel. E Pepino o Breve teve um reinado tão importante que foi ele quem selou definitivamente a aliança entre os francos e a Igreja Católica, inclusive cedendo ali partes do território que ele conquistou na Península Itálica, né, que então estava sob o domínio do povo lombardo, e cedeu ali para a Igreja, fundando o Estado Pontifício. Então, beleza, pessoal? Dinastia Carolíngia, que por mera curiosidade vai ser o assunto da nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, bom fim de semana, boa Páscoa e um feliz ano novo.